A madeira e o milagre. A chuva miúda de dezembro caía sobre Brasília como um suspiro cansado, molhando as calçadas da rua 15 de novembro enquanto eu arrastava os pés em direção à minha oficina. O cheiro de terra úmida misturava-se ao de tinta fresca e serragem, e o som dos martelos dos meus companheiros de profissão ecoava entre os prédios baixos do plano piloto. Eu, João Batista, sim, o nome é irônico para um ex-ateu, carpinteiro de mão cheia, mas com o coração mais vazio que um caixão sem defunto. E aí, João? Já tá pronto o altar para a festa da Aparecida? Gritou seu Zé, dono da madeireira, enquanto passava com um carrinho de tábuas de ipê. Tô quase, seu Zé. Só falta o acabamento. Respondi, secando a testa com a manga da camisa. Não era só o altar. Era a promessa que eu tinha feito, mesmo sem acreditar em nada. 3 meses antes, minha filha, Maria Clara, de 7 anos, tinha sido diagnosticada com uma doença rara. Os médicos falavam em prognóstico reservado com uma frieza que me dava vontade de quebrar todos os estetoscópios da Asa Sul. Minha mulher, Lúcia, chorava no canto do quarto do hospital, rezando para Nossa Senhora Aparecida como se as Ave-Marias fossem remédio. Eu, por outro lado, só sabia xingar Deus ou a falta dele enquanto apertava as mãos da minha filha, prometer que tudo ia ficar bem, mesmo sem saber como. Se ela sarar, eu faço o altar mais bonito que essa cidade já viu, tinha solto, mais por desespero do que por fé. E agora, com Maria Clara em casa, fraca mas estável, eu cumpri a promessa. Não por crença. Por vergonha. Por medo de que, se não fizesse, algo pior acontecesse. Brasília não é terra de carnaval, não como Salvador ou Rio. Mas em dezembro, com o clima úmido e os ânimos aquecidos pelo fim do ano, sempre rola um bloquinho aqui, uma micareta ali. Naquele sábado, a Rua 15 estava cheia de gente bêbada, fantasiada de tudo quanto é coisa, dançando ao som de um trio elétrico improvisado. Eu tinha acabado de fechar a oficina, quando ouvi os gritos. João! João, vem cá! Era o Guto, meu cunhado, um cara que bebia mais do que trabalhava, mas que tinha um coração do tamanho da esplanada. Tá rolando uma parada doida no santuário, mano. Uns cara tão falando que vai ter um milagre. Milagre nada, Guto. Isso é bebida demais. Respondi, tentando ignorar. Mas ele insistiu, puxando meu braço. Não é não. Tá todo mundo falando. Até o padre tava lá, rezando igual louco. Curiosidade matou o gato. E o meu ateísmo, naquele momento, não foi páreo para a curiosidade. O santuário Dom Bosco, com seus vitrais azuis que de dia pareciam pedaços do céu, à noite ganhavam um ar misterioso. A chuva tinha parado, mas o ar ainda cheirava a terra molhada. Uma multidão se aglomerava em frente à estátua de Nossa Senhora Aparecida, a pequena, não a grande do Santuário de São Paulo. Alguém tinha espalhado que ela tinha chorado. É mentira! Gritei, empurrando a galera. Isso é superstição, histeria coletiva. Mas quando cheguei perto, vi. Não eram lágrimas. Era algo pior. Alguém tinha cagado na boca da santa. O cheiro era inconfundível. E no meio da merda, um bilhete. Deus não existe. Assinado, um livre pensador. A multidão murmurou, alguns faziam o sinal da cruz, outros xingavam. Eu, por outro lado, senti uma raiva tão grande que minha visão ficou vermelha. Quem foi o filho da puta que fez isso? Gritei, virando-me para a multidão. Ninguém respondeu. Mas eu sabia. Só podia ser um cara. O doutor. Rafael, o doutor Mendes era um ex-colega de escola, filho de um desembargador, daquele tipo que achava que inteligência era sinônimo de cinismo. Ele tinha voltado para Brasília depois de anos fora, e agora vivia postando nas redes sociais sobre como a religião era ópio do povo. Já tinha organizado missas negras no Eixão, queimado bíblias na Praça dos Três Poderes e agora, parecia, tinha decidido profanar a única coisa que ainda dava um pouco de esperança para gente como eu. Encontrei ele no bar do Binho, O Carpinteiro e o Silêncio. Encontrei ele no bar do Binho, na rua 15 de novembro,
onde o cheiro de pastel frito se misturava com a cerveja quente e o som de marchinhas de carnaval tocando no rádio, mesmo em dezembro. O doutor estava sentado numa mesa de canto, rodeado por uns 3 ou 4 playboys de camisa polo e óculos de grife, rindo como se tivessem acabado de ganhar na loteria. A chuva fina batia nas telhas de amianto, fazendo um barulho que parecia risada de fantasma. E aí, carpinteiro? Veio pedir esmola ou veio bater? Ele disse sem nem levantar a cabeça, mexendo num copo de caipirinha que devia ter custado mais que meu almoço da semana. Não respondi. Só joguei a foto do que ele tinha feito na mesa, bem no meio dos petiscos. A imagem mostrava a estátua de Nossa Senhora Aparecida, lá na paróquia São João Bosco, com a boca suja de algo que não precisava de legenda. Os caras ao redor dele engasgaram, uns riram nervosos, outros olharam pro chão. O doutor, não. Ele só tomou um gole, limpou a boca com o dorso da mão e sorriu. Arte, meu caro. Protesto. Você não entende de simbolismo? Entendo de respeito, seu merda. Apertei os punhos. Entendo que você vai limpar isso com a sua língua. O bar ficou quieto. Até o sambão do rádio parece que baixou o volume. Os garçons pararam de servir, os velhinhos jogando dominó na mesa ao lado suspenderam as peças no ar. Só a chuva teimava em cair, como se o céu também estivesse esperando. O doutor se levantou devagar, ajustando a camisa. Era mais alto que eu, mais largo, com aquele ar de quem malha para impressionar os outros, não para ser forte de verdade. Vou te dar um conselho, Zé. Volte para sua oficina e faça um caixão. Para você. Ele deu um passo à frente. Porque se você encostar um dedo em mim, meu pai faz você desaparecer. Entendeu? Sumir. Como um prego que você errou a martelada. Eu não tremi. Não por coragem, mas porque já tinha perdido tudo que tinha medo de perder. Minha mãe, meu irmão, minha oficina queimada num incêndio suspeito 2 anos atrás. Só me restava a fé. E ela, naquele momento, era mais dura que qualquer madeira de lei. Tá bom. Dei um passo para trás, como se fosse desistir. Mas antes, me diz uma coisa, você acha que é esperto, né? Que sabe de tudo. Então me explica como é que um cara que estudou tanto ainda não entendeu que o ódio não constrói porra nenhuma. Só destrói. E você, doutor, tá se destruindo sozinho. Ele riu. Um riso alto, de quem acha que ganhou a discussão antes dela começar. Filosofia de carpinteiro. Patético. Virou as costas. Foi o erro dele. Não dei soco. Não chutei. Peguei a cadeira de madeira que estava do meu lado, uma daquelas pesadas, de jacarandá, que o Binho comprou num leilão da Câmara, e quebrei nas costas do doutor com tudo o que tinha. O bar explodiu. Os playboys vieram para cima, mas os velhinhos do dominó se levantaram também, um deles com uma cachaça na mão como se fosse um coquetel molotov. O Binho pulou o balcão com uma faca de cortar carne, gritando que ninguém bagunça meu bar, nem filho de desembargador. Em 2 minutos, tava todo mundo no meio de uma briga de rua digna de carnaval fora de época, com cadeiras voando, garrafas quebrando e a chuva lavando o sangue que escorria pro ralo. Corri. Não por medo, mas porque sabia que a polícia ia chegar rápido, e em Brasília, quando o filho de um desembargador apanha, os PMs não perguntam quem começou. Saí pela Rua das Flores, ofegante, a camisa rasgada, a mão latejando. A chuva tinha parado, mas o ar ainda cheirava a terra molhada e pólvora. Não sei porquê, mas acabei indo para a igreja São João Bosco, onde a estátua profanada ainda estava lá, coberta com um pano branco, como se alguém tivesse tentado esconder a vergonha. Entre os bancos vazios, me ajoelhei. Não para rezar, mas para respirar. Minhas mãos tremiam. Não era raiva mais. Era algo pior, a certeza de que eu tinha feito tudo errado. Desculpa, senhora. Falei baixo. Eu devia ter segurado. Devia ter orado. Mas eu não sou santo. Sou o João, carpinteiro de mão grossa e coração mais grosso ainda. E carpinteiro em Brasília não é brincadeira, não. Aqui
A madeira racha com o sol de meio-dia e os clientes querem móvel de lei pelo preço de compensado. Mas naquele dia, o problema não era a serraria. Era eu. A estátua de Nossa Senhora Aparecida, ali no altar lateral, parecia me observar por baixo do pano sujo de chuva. O cheiro de cera queimada misturava com o mofo das paredes, e eu me lembrei do que o padre tinha dito no jornal: isso não foi vandalismo. Foi ódio. Um ex-ateu, bêbado de raiva e cachaça, tinha feito o que fez. E eu, em vez de rezar, tinha saído para a rua atrás de briga, como se socos resolvessem blasfêmia. Você acha que Deus precisa de vingança, João? A voz não veio do altar. Veio de trás, rouca, como se a pessoa tivesse engolido vidro. Virei devagar. No banco dos fundos, encostado na parede, estava um homem magro, de barba por fazer e olhos fundos. Usava uma camiseta do Bloco da Saudade daqueles carnavalescos que desfilam pela 114 Sul com frevo e lamentação. No colo, segurava um violão amassado. Quem é você? Perguntei, levantando. A dor na mão latejava até o cotovelo. O cara que você estava procurando. Ele tossiu, cuspiu sangue num lenço sujo. Ou pelo menos, o que sobrou dele. Me aproximei. O cheiro de álcool e remédio controlado encheu meu nariz. O homem, se que podia chamar assim, tinha os lábios rachados, as unhas roídas. Mas o pior eram as marcas no pescoço, dedos finos, como de mulher, cravados na pele, como se alguém tivesse tentado estrangulá-lo. Você fez aquilo na estátua? Apontei pro altar. Ele riu, um som seco, sem graça. Fiz. E ela me pagou. Abriu a boca. Ou pelo menos tentou. O que saiu foi um arrouco, um som gutural, como se a garganta tivesse sido costurada com arame. Ele engasgou, segurou o pescoço, os olhos arregalados. Eu me ajoelhei do lado dele, sem saber se socava ou socorria. Cala a boca, demônio! Gritei, mas minha voz tremia. O homem balançou a cabeça, desesperado. Pegou o violão, arranhou as cordas com os dedos trêmulos. Não saiu música. Saiu um lamento, um gemido longo, como se o instrumento também estivesse doente. Então, com esforço, ele escreveu no banco, com o dedo molhado de saliva. Eu não consigo falar. Recuei. A igreja parecia menor, o teto mais baixo. Lembrei do que a minha avó dizia: Nossa Senhora não castiga, não. Ela só mostra o que a gente já fez com a gente mesmo. O que aconteceu com você? Perguntei, mais baixo. Ele apontou pro altar. Depois pro próprio pescoço. E finalmente pro violão. Entendi. Ou pelo menos achei que entendi. 3 dias antes. O Carnaval de Brasília em dezembro é uma coisa esquisita. Não tem samba, não tem fantasia, tem a gente bêbada na W3 Sul, bloco de rua com sanfona e cachaça de plástico, e o cheiro de churrasco queimado misturado com a poeira vermelha que sobe quando passa um carro. Eu tava na minha bancada, lixando uma porta de Jequitibá para um cliente chato da Asa Norte, quando o Zé do Bar veio correndo, suando mais que porco no mato. João, o maluco tá de novo na praça. Berrou. Aquele ateu doido, o que xinga padre e quebra santo. Larguei a lixa. Conheci o cara. Um ex-universitário, desses que vivem falando em livre pensamento enquanto esmola troco pra cerveja. Já tinha visto ele antes, na Feira da Torre, distribuindo panfletos contra a religião. Mas dessa vez, ele estava com uma garrafa de pinga na mão e um martelo no outro. Quando cheguei na Praça do Cruzeiro, ele já tinha subido no pedestal da Nossa Senhora que fica ali, perto do coreto. A estátua era pequena, de gesso, mais bonita aquela que os fiéis enfeitam com flores no dia 12 de outubro. O cara ri alto, balançando o martelo. Vou mostrar para vocês o que é Deus. Gritou. Deus é merda. E merda é o que eu vou fazer com isso. A multidão, meia dúzia de bêbados, 2 velhas de terço, umas crianças, ficou paralisada. O ar ficou pesado, como antes da tempestade que já ameaçava cair desde cedo.
A chuva fina, aquela garoa chata que só Brasília sabe ter em dezembro, molhava os rostos, mas ninguém se mexia. Até o som dos trios elétricos ensaiando pro carnaval lá na W3 Sul parecia ter sumido. Eu, João Batista, sim, o carpinteiro da rua 15 de novembro, aquele que conserta portas e faz caixões quando a vida aperta, senti o estômago embrulhar. Não era pela blasfêmia, não. Era pelo martelo. Conheço martelos. Sei o peso de um golpe. O ex-ateu, e vou chamar ele de Zé Ninguém, porque nome pra covarde é desperdício, levantou a ferramenta com a mão trêmula de pinga. A garrafa escorregou dos seus dedos e se espatifou no chão, espalhando um cheiro azedo que misturou com um mato molhado. Pare com isso, rapaz! Gritei, avançando. Não sou de briga, mas também não fico quieto vendo destruição. A Dona Maria, velha conhecida que vendia pamonha na feira, fez o sinal da cruz 3 vezes seguidas. Zé Ninguém riu de novo, desse jeito de quem já perdeu tudo e quer levar o mundo junto. Cala a boca, carpinteiro! Você acha que essa boneca de gesso vai te salvar? Ele cuspiu no chão, quase acertando o pé da estátua. Deus é invenção de fraco. Foi quando ele desferiu o primeiro golpe. Craque! O martelo acertou o rosto de Nossa Senhora, lascando o queixo. Um pedaço de gesso caiu no chão, branco como osso. As crianças choramingaram. Uma das velhas, Dona Teresa, ajoelhou-se no meio da praça, rezando em voz alta, enquanto a outra, Dona Ana, xingava o rapaz em um misto de português e latim de missa. Eu não pensei 2 vezes. Pulei no pedestal, agarrei o braço dele e torci. O martelo caiu. Zé Ninguém gritou, mais de dor do que de raiva, e tentou me empurrar, mas a pinga tinha deixado ele lento. Tropeçou, caiu de costas no chão de pedra, e eu me vi em cima dele, segurei seus pulsos. Você não sabe o que tá fazendo, moleque! Rosnei. Ele cuspiu na minha cara. Solta eu, seu beato de merda! Foi então que aconteceu. Um estrondo. Não foi trovão. Não foi fogo de artifício dos ensaios do carnaval. Foi a estátua. O pedaço que tinha caído daquele queixo de gesso se moveu sozinho. Como se uma mão invisível o tivesse pegado no ar. E, bem na frente dos nossos olhos, ele voltou pro lugar, colando-se de novo no rosto de Nossa Senhora. Silêncio. Até a chuva parecia ter parado. Zé Ninguém arfava debaixo de mim, os olhos arregalados, a boca aberta. Tentou falar, mas nenhum som saiu. Movia os lábios, engasgava, mas era como se a voz tivesse sido cortada. Meu Deus, Dona Maria sussurrou. Eu soltei o rapaz e me levantei, tremendo. A estátua estava inteira. Não tinha rachadura, nem marca. Como se nada tivesse acontecido. Só que tinha. Por que Zé Ninguém não falava mais? 3 dias depois, a notícia tinha se espalhado como fogo na palha. O milagre da Praça do Cruzeiro estava em todos os grupos de WhatsApp, nas rádios piratas, até nos bares da Asa Norte. Uns diziam que era truque, outros juravam que era sinal de Deus. Os evangélicos da quadra 303 falavam em demônio. Os umbandistas da Ceilândia diziam que era obra de Pomba Gira. Eu só queria entender. Levei Zé Ninguém para casa. Não tinha onde mais levar. Minha oficina na 15 de novembro é pequena, cheira madeira e verniz, mas tem um colchão velho nos fundos. Ele ficou lá, sentado no chão, olhando para a parede, mudo como uma sombra. No segundo dia, ele começou a chorar. Não fazia barulho, só lágrimas escorrendo. Eu lhe dei água, pão, mas ele não comia. Só escrevia em um papel. Por que eu? Não sabia responder. Até que, na noite do 3º dia, ela apareceu. Não foi visão. Não foi sonho. Foi real. Eu estava serrando uma tábua para um armário quando ouvi o barulho na porta. Uma batida leve, como se fosse vento. Mas não tinha vento. Abri. Era ela. Não a estátua. A senhora. Vestida de branco, com um manto azul que brilha como o
Lago Paranoá sob o sol da tarde. Os olhos dela eram como a água quando a chuva fineza de dezembro bate na superfície, calmos, mas profundos demais para medir. Não tinha aura, não tinha anjos, não tinha nada daqueles exageros que os padres falam. Era só uma mulher. Uma mãe. E ela entrou. O ar ficou pesado, como antes da tempestade. O Zé, aquele homem que 3 dias antes tinha cagado na boca da Nossa Senhora Aparecida na catedral, gritando blasfêmias bêbado no meio do carnaval de Brasília, levantou a cabeça. Os olhos dele, vermelhos de choro, se arregalaram. Ele tentou falar, mas só saiu um som rouco, como se a garganta tivesse sido costurada. Ela se ajoelhou na frente dele. Não falou. Só estendeu a mão. E então eu vi. Não foi um milagre de luzes ou vozes do céu. Foi pior. Foi real. As mãos dela tocaram o rosto do Zé, e debaixo dos dedos dela, a pele dele começou a murchar. Não como doença. Como se algo que não devia estar ali fosse sendo descolado, camada por camada. Os lábios dele tremeram. Uma lágrima grossa escorreu, mas dessa vez, não era dor. Era alívio. Quando ela tirou as mãos, o Zé respirou fundo. E falou. Eu não queria. A voz dele saía arrastada, como se as palavras fossem pedras no rio. Não era mais o mesmo. Não era mais ele. Ela se virou para mim. Não precisou dizer nada. Eu já sabia. 3 semanas depois. O carnaval tinha acabado, mas Brasília ainda cheirava a cerveja derramada e purpurina pisada. Na 15 de novembro, as lojas já estavam enfeitando para Natal, mas na minha oficina, o cheiro de madeira queimada misturava com algo novo, tinta fresca. O Zé estava pintando. Não era bom. As linhas tremiam, as cores vazavam. Mas ele insistia. Todo dia, depois do trabalho na construção onde agora varria a calçada em vez de operar máquinas, porque as mãos dele ainda não respondiam direito, ele vinha para cá. Pintava Nossa Senhora. Sempre ela. Não consigo tirar da cabeça, ele murmurou uma vez, o pincel parando no meio do azul do manto. Ela não me xingou. Não me amaldiçoou. Só tirou o que estava podre. Eu não respondi. Só passei mais tinta. Hoje. Chove fineza de novo. Dessa vez, não é dezembro. É março. O Zé tá sentado na calçada da 15, vendendo os quadros dele para turista. Não são bons, mas vendem. A gente descobriu que as pessoas compram mais quando ele conta a história. Alguns riem. Outros fazem o sinal da cruz. Alguns só olham para ele como se fosse um bicho de circo. Mas ele não liga. Ontem, ele me deu um quadro. Não é a senhora. É um homem de costas, olhando para uma estrada vazia. No canto, pequeno, tem um prego e um martelo. Para você, mestre, ele disse. Para lembrar que às vezes a gente tem que desmontar tudo para construir de novo. Eu não entendi na hora. Mas hoje, vendo ele ali, com as mãos que ainda tremem mas já seguram o pincel, eu sei. O milagre não foi ele ter voltado a falar. Foi ele ter encontrado uma razão para calar. Aprendi que milagres acontecem onde há amor e coragem.